Vamos dar continuidade, né, ao encontro bíblico que nós estamos fazendo aí toda a semana. E o Senhor muito tem nos abençoado. Graças nós damos a Deus, né? Que esse projeto ainda começou meio que tímido, né? A gente começou aos passos, né, em pequenos passos, né? E olha, hoje já estamos, né, já no capítulo 17 de Gênesis. E glória a Deus que a Irmandade tá participando, né? Estão interagindo à medida do possível. A única coisa que a gente sente é que muitos irmãos eles queriam estar participando, né? Eu recebi uma mensagem de um irmão e o irmão ele mora lá na Inglaterra, né? E aí ele falou: ô irmão, não tem como o irmão fazer mais cedo, fazer umas 5 horas da tarde, porque às 8 horas da noite fica muito tarde. Eu falei: olha, irmão, pior que eu não consigo devido ao trabalho, né? E todos os meus afazeres. Falei: 5 horas da tarde eu tô indo buscar minha menina na escola, né? Ele: ah, irmão, mas poxa vida, né? Poderia o irmão gravar o áudio. Aí eu entrando em contato com a irmã Elisângela, né? Eu tô fazendo as gravações do áudio, né? Dos encontros bíblicos, para quando, né, os irmãos solicitarem, a gente consegue enviar o áudio, porque é muita irmandade pedindo, né? Ah, irmão, eu perdi, não consegui. Ô, irmão, eu tive que fazer isso, tive que fazer compra, não consegui, né? É muita irmandade perguntando, né? E a gente sabe, né, os irmãos que podem, eles sempre estão presentes, né? A gente vê que muitos estão aqui, todos os encontros bíblicos, né? A gente agradece a Deus também por todo esse carinho da Irmandade. Mas então nós estamos fazendo isso, irmãos. É lógico que aí eu vou ter que editar o áudio também, né? Pra não sair, né, ninguém também que não quer que saia no áudio, né? E aí eu colocaria só a parte da ministração da aula mesmo, né? Aí nós vamos ver o jeito que a gente vai fazer e aí a gente já consegue compartilhar com os irmãos, tá bom? Né? Tem bastante irmão, tem uma família de Portugal também que também entrou em contato, queria que fizesse um pouquinho mais cedo também, né? Mas infelizmente, irmão, nós estamos aqui no Brasil e a gente não consegue. Parece que a gente tenta lutar contra o relógio, né, irmãos? A hora que a gente já vê, já é o horário já do encontro bíblico. Então, os irmãos que são de fora do país, os irmãos perdoem nessa parte, né? Mas infelizmente a gente não consegue. Quem sabe daqui um dia, né? Mais pra frente, né? Eu consigo conciliar com o meu trabalho e a gente consegue até fazer um apanhado geral aí num fim de semana, né? A gente vai conversando, né? Vai tendo novas ideias aí, tá bom, irmãos? Então vamos pro capítulo 17 de Gênesis. Vamos lá. Capítulo 17 de Gênesis. Então, irmãos, vou fazer só uma recapitulação do capítulo anterior, né? Então, quem estava presente na semana passada conseguiu ver aí a história que nós aprendemos sobre Agar, né? Nós aprendemos bastante aí sobre Agar, né? Da onde que ela veio, o que aconteceu com ela. Vimos algumas, digamos assim, algumas mancadas que Sara deu, né? Algumas coisas que Sara fez que não era bem, né, a atitude de uma serva de Deus, né? Mas quem de nós nunca errou nessa parte, né? Quem de nós nunca agiu de uma forma precipitada ou de uma forma errada, né? Acho que todos nós aqui. E aí aconteceu, né? De ela tomar uma decisão toda precipitada, não esperando, né, com paciência na promessa de Deus. E aí deu no que deu, né? Abraão foi pai aí de um outro filho, né, que foi chamado de Ismael. E aí entre esse meio, né, de decisão
até o nascimento da criança, deu muita briga ali na família de Abrão, né? Então, hoje, irmãos, hoje Abrão muda de nome. Então, hoje a gente já vai acostumar a chamar de Abraão, né? Tava difícil acostumar a chamar de Abrão, né? Por causa da história, né? Hoje, nesse capítulo 17, ele já muda de nome, né? Então, daí agora já fica mais fácil da gente falar para a Irmandade, né? E também Sarai muda de nome também nesse capítulo 17, né? E o capítulo 17 ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre a promessa de Deus, né? Para Abrão, né? A mudança do nome de Abrão, né? Para Abraão. A mudança do nome de Sarai para Sara. E aí nós vemos também sobre essa promessa, o Senhor confirmando mais uma vez a promessa que ele fez de um descendente e também a instituição da circuncisão, né? Então, hoje nós vamos aprender esses pontos aí, né? Então, vamos ter esse resumo aí do capítulo 17, né, irmãos? Alguns irmãos me perguntaram, irmão, só fazer um adendo aí. Alguns irmãos me perguntaram na semana passada que a gente fez uma análise, né, uma análise do tópico, né, da congregação a respeito de versículos isolados, né, que a gente tem que entender a escritura dentro de um capítulo, dentro da estrutura de um capítulo, dentro de um contexto maior, contexto menor, tem que estar coeso, né, tem que estar com coerência, né. A gente analisou na semana passada, quem estava na semana passada desde o começo do encontro bíblico, eu até mostrei os tópicos, né? E aí alguns irmãos mandaram mensagem perguntando aonde que eles achariam, né, esse tópico. Irmãos, esse tópico é um tópico de reunião de cooperador de jovens e menores, tá? Mas ele está sim lá no site da congregação, né? Então só os irmãos entrarem lá no site da congregação, né, ccb.org, e aí os irmãos vão encontrar lá, vão na aba Irmandade, e aí os irmãos já acham lá o tópico a lista, né, de pontos dos tópicos lá, tá bom, irmãos? Aí os irmãos conseguem fazer o download ali do PDF, tá? Os irmãos podem ler na íntegra. Tá muito bom o arquivo em PDF, fala muito sobre o pecado, né? Como fugir do pecado, fugir de tudo que permeia o erro, o pecado, né? Vale a pena os irmãos conferirem lá, tá bom? Então vamos começar ali no capítulo 17, irmãos. Começar no capítulo 17 de Gênesis. E aí vamos ler. Eu vou começar lendo, irmãos. E aí vamos fazer igual as outras semanas, né? Os irmãos estando habilitados e desejosos de participar, né, desse encontro bíblico, os irmãos depois podem levantar a mãozinha aí para ler, né, um versículo, se os irmãos assim puderem, tá bom, irmãos? Só a única coisa que eu falo para os irmãos é que os irmãos sejam, a hora que solicitar, os irmãos já levantem a mãozinha, né, porque não dá pra gente esperar muito tempo, devido ao horário, né, irmãos? E eu tô tentando de todos os jeitos de terminar 10 horas, né? Mas sempre tá passando um pouquinho. Mas um dia a gente chega lá, né, irmãos? Então vamos lá. Capítulo 17. Vamos ver o versículo 1 e o 2. Então diz assim: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então, irmãos, eu vou compartilhar um quadro ali, que daí eu vou escrever algumas coisas ali para os irmãos verem, né? Deixa eu compartilhar aqui.
Agora foi. Então, irmãos, estamos aqui, né, para a gente aprender a respeito da Escritura. E lembrando, irmãos, que a Escritura, ela foi escrita, né? Alguns irmãos aí que estão acompanhando desde o começo, né? A gente sempre está falando aí. A Escritura, ela foi escrita originalmente, né? O Velho Testamento em hebraico, certo? Em hebraico. E aí, depois, quase no fim da Bíblia, existem algumas passagens em aramaico também, né? Mas é bem pouco. É um pouquinho do livro de Daniel, né? Que está em hebraico, e algumas passagens, como alguns salmos, algumas coisas assim, né? Que estão em aramaico. Mas geralmente é em hebraico que nós vamos encontrar o Velho Testamento. Então, explicando a alguns irmãos que perguntam, por isso que nós, muitas vezes aqui, durante o encontro bíblico, a gente vai falar a respeito de palavras hebraicas, né? Ah, irmão, mas eu vejo o irmão falando de palavras hebraicas, mas é porque, irmãos, nós temos que entender que como originalmente a escritura ela foi escrita no hebraico, vai ter muitas palavras que quando a gente vai analisar a palavra em hebraica, ela vai ter um sentido mais profundo, né? Então, por isso que eu sempre estou colocando algumas palavras em hebraico aqui para os irmãos verem, né, a profundidade, às vezes, do significado da palavra, né? É que se a Bíblia fosse pegar todo o sentido muito profundo da palavra, meu Deus do céu, a Bíblia, para traduzir, seria muito difícil, né? Então, os tradutores da Bíblia, eles dão o seu melhor, né, nessa parte. E aí cabe a nós analisarmos, né, a Bíblia de uma forma um pouquinho mais profunda, se a gente quiser um entendimento mais profundo, né? Então, irmãos, aqui a Bíblia vai falar que Abrão, né? Então, nessa hora aqui, nesse acontecimento do capítulo 17, Abrão está com 99 anos, né? Está com 99 anos. Veja, irmãos, que do capítulo, né? A gente estava em Gênesis no capítulo 16, certo? Tá tendo um estudo. Esse No irmão é bom. versículo já tinha 3, mais aqui, ó. Pera aí um pouquinho, irmãos. Tá dando aula. Não está repercutindo tanto por aqui. Mas, assim, ela foi noticiada, assim, toda vez que os jornalistas falam das tarifas, A irmã acaba Andressa citando consegue o Brasil como um desativar aí país alvo da maior taxa, da maior o áudio, porcentagem, né? De 50% de tarifas. Então, isso acontece sim também. Fala-se bastante aqui sobre o planejamento tecnológico de Donald Trump como ex-presidente. Já inflacionadas, como se fala também de planeamento dele com outros líderes, como, por exemplo, a Javier Milei, mas essa questão específica das tarifas para o Brasil, ela não repercute tanto, ela está mais dentro desse cenário. A internet está ruim? Não estou conseguindo travar os microfones. aqui. O Adriano tem que travar os microfones. Eu vou desativar o microfone de todos, tá, irmãos? Aí. Deus abençoe, irmão. Então, Amém. aqui em Gênesis capítulo 16, irmãos, Gênesis capítulo 16, no versículo que nós lemos aí, né? No versículo, vamos lá, 15. Então, Gênesis 16, 15. Veja que aí fala assim: E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. Então veja, irmãos, do nascimento, né? Esse capítulo aqui é o nascimento de Ismael. Certo? É o nascimento de Ismael. Irmãos, desse versículo 15, aí tem o 16, né?
que vai falar a idade de Abrão, né? Até Gênesis, capítulo 17, no versículo 1, veja, irmãos, que essa lacuna aqui se passaram o quê? 86 para 99, 13 anos, né? Tá certo, né? 13 anos. Então, irmãos, se passaram 13 anos de um versículo para o outro, né? Então, para a gente ver, irmãos, que a narração da Bíblia, ela não vai narrar todo o dia a dia dos personagens bíblicos, né? Se engana quem pensa assim. E às vezes as pessoas acham que as coisas aconteceram, né? Aconteceram assim, do dia para a noite. E não foi, irmãos, foram anos e anos, né? Eu sei que a gente não está no momento de aplicação pessoal, mas já aproveitando a deixa, né, irmãos? Às vezes a gente acha que Deus não aparece muito na nossa vida, né? Ah, mas o Senhor está demorando para aparecer na nossa vida. Meu Deus do céu, o Senhor está demorando. Irmãos, pense, de um versículo para o outro, demorou 13 anos. Então, para o Senhor falar novamente ali, falando, confirmando, né, a promessa para Abrão, né? Então, irmãos, as coisas, elas não são assim como a gente pensa, né? Às vezes a gente pensa assim, mas olha o personagem bíblico, eu li de um versículo para o outro, eu li que ele já foi liberto, que já acabou a prova dele e tudo. Irmãos, a gente tem que se situar na história, né? Por isso que é importante a gente analisar a Escritura dentro do contexto. Por quê? Pense bem, irmãos, para o Senhor confirmar a promessa que fez para Abrão, olha quanto tempo que demorou. Olha quanto tempo, 13 anos para o Senhor novamente vir até Abrão e falar com Abrão, né, confirmando a sua promessa. Então, irmãos, nós, na dispensação da graça, nós estamos no céu, irmãos. É que a falta, às vezes, do entendimento bíblico faz com que, muitas vezes, a Irmandade fale certas coisas que não é real, né? Mas olha, faz um ano faz que eu busco essa parte e o Senhor nunca falou. Irmãos, Abrão ficou 13 anos para o Senhor confirmar uma palavra na vida dele, né? Uma promessa na vida dele. Então, irmãos, na dispensação da graça, que é a dispensação do Espírito Santo, né? Onde o Senhor, pelo Espírito Santo, fala conosco, pelos dons, né? Pela profecia, pela palavra, né? Dá sinais para nós, né? Então, nós, na situação que nós estamos, porque a Bíblia vai deixar claro que nós, na dispensação da graça, né? Deixa eu apagar aqui, irmãos. Pela dispensação da graça, o Senhor, ele nos adotou como filhos, né? Então, na dispensação da graça, nós somos filhos, né? E o Senhor, né? O Senhor Jesus falou que para os seus filhos, o Senhor, ele não nega o Espírito Santo, né? Ele não nega o Espírito Santo Consolador, né? E se o Senhor não nega o Espírito Santo, isso não significa que o Senhor vai fazer toda a nossa vontade, né, irmãos? Isso definitivamente não é real, né? Achar que o Senhor vai fazer toda a sua vontade só porque você é filho. Lembrando que o Senhor não mima ninguém, né? O Senhor não estraga seus filhos, né? O Senhor cria filhos com caráter de filhos, né? Então, irmãos, nós na dispensação da graça, como filhos do Senhor, né? Legitimados pelas águas do batismo, nós estamos no céu, irmãos. Porque o Senhor, pensa, irmãos, o Senhor fala constantemente conosco. O
O Senhor dá sinais constantemente conosco. Se não é na boca de um irmão, às vezes é na rua, né? Eu conheço irmãos que pediam para o Senhor mostrar uma parte e às vezes pegando um papel na rua e lendo um recorte de jornal, o Senhor falava naquela necessidade, né? E tudo mais. Então, irmãos, se a gente começar a entender a Bíblia dentro do contexto, a gente vai ver, irmãos, que os servos de Deus do passado, eles travaram também uma luta árdua, né? Pense bem. Então, como que estava a mente de Abrão, né? Olha, já fazia 13 anos que tudo parecia continuar do mesmo jeito na vida dele e Abrão precisava de uma confirmação, né? Será que era Ismael que era o herdeiro? Será que a promessa de Deus de um descendente para Sara era Ismael? Né? Imagine Abrão cheio de interrogação na mente, cheio de interrogação, né? E o Senhor, ele vai apagando essas interrogações na mente de Abrão aos poucos. Veja, irmão, que o relato bíblico, ele mostra isso. Ele vai mostrar que as dúvidas, né, e interrogações na mente de Abrão, elas vão sendo apagadas por Deus, vão sendo sanadas. Você vê que é gradativamente, irmãos. Então, nada de diferente na nossa vida também, irmãos. Nada de diferente. Na nossa vida é do mesmo jeito, irmãos. É do mesmo jeito. Nós, né? Nós também, na nossa vida diária, o Senhor ele vai apagando gradativamente as coisas. Os irmãos veem, se os irmãos notarem, os irmãos vão ver que o Senhor não faz nada assim muito sem ser etapa por etapa. Não sei se deu para os irmãos entenderem. O Senhor, tudo que o Senhor faz é etapa por etapa. Então não espere que o Senhor vai atropelar muita coisa. O Senhor tem capacidade para sair atropelando tudo e fazendo da forma dele? Tem. Mas veja que na maioria dos casos bíblicos, o Senhor ele vai fazendo tudo gradativamente. Então o Senhor sana uma dúvida aqui, sana uma dúvida ali, sana outra dúvida ali. E tem dúvidas, irmãos, que o Senhor ele vai sanando conforme a gente vai tendo maturidade para isso, né? Maturidade. E isso aconteceu no caso de Abrão, né? Se o Senhor lembra bem que Abrão, né? Nós estudamos aí quando a gente chegou no capítulo 12, né? Quando chegamos no capítulo 12 de Gênesis, nós vimos que Abrão ele saiu de uma família idólatra. Então a família dele era idólatra. Ele saiu de uma cidade idólatra. Ele saiu de um costume idólatra. Ele saiu de uma cultura totalmente idólatra. Então pense, irmãos, Abrão ele teve toda uma mudança. Então, quando é a mesma coisa, irmãos, é a mesma coisa nós. Quando nós entramos para o caminho de Jesus Cristo, né, começamos a ser cristão, a nossa mente paira um monte de interrogação, irmãos, um monte. Mas por que isso? Por que isso? Por que aquilo? Por que isso aconteceu na minha vida? Por que tem que ser dessa forma? Por que isso? Por que... E essa promessa que Deus fez, será que não vai cumprir? E isso, entendeu, irmãos? É um monte de interrogação. É importante os irmãos, através dos encontros bíblicos, os irmãos sempre tentarem se colocar no lugar de Abrão, né? No lugar dos personagens bíblicos. Porque, irmãos, muitas vezes a gente acha que a prova é só na nossa vida, acha que as coisas só são difíceis para nós, né? A gente tem essa... infelizmente, a gente tem uma mania, às vezes, e é uma mania até feia, irmãos, de achar que tudo é muito difícil para nós, que nós somos
a vítima e tudo mais. Mas, irmãos, quando nós analisamos a Sagrada Escritura, a gente vê que vários servos de Deus passaram coisas até piores do que a gente, né? Então, é por isso que nós temos que se colocar, a partir de agora, os irmãos que não conseguiram ainda, né, ter essa perspectiva de se colocar no lugar dos personagens bíblicos, vamos começar a fazer isso, né? Se colocar no lugar, vamos se colocar no lugar de Abrão, se colocar no lugar de Sara, se colocar no lugar de Agar, igual nós fizemos semana passada, né? Vamos se colocar no lugar de Agar, né? Como que Agar estava sentindo, o que Agar estava achando daquela situação e tudo mais. Então, irmãos, quando a gente se coloca no lugar dos personagens bíblicos, irmãos, parece que o nosso entendimento bíblico, ele explode, né? É um entendimento assim tão... que a gente começa a ver, irmãos, que muita coisa na nossa vida pode ser explicada por essas situações da Bíblia, né? Por isso que é importante, por isso que eu sempre falo para os irmãos, para toda irmandade que eu tenho contato, eu falo, irmãos, não negligencie o conhecimento da Escritura, né? É lógico que nós temos que ter certo equilíbrio também, né? Existem pessoas que começam a ter entendimento da Escritura e começam a ficar soberbo, né? Começa a achar, desprezar todo mundo e despreza até os simples, aqueles que não têm conhecimento, do analfabeto e tudo mais, né? Mas a gente tem que ter um certo equilíbrio. É lógico, o Senhor ele vai ensinando nós à medida do tempo, né? Então tudo é gradativo na nossa vida, né? Então, irmãos, voltando a falar, Abrão, ele recebe uma confirmação, uma manifestação de Deus, né? Aqui fala que o Senhor, né, apareceu a Abrão, né? No versículo 1 fala, né? Apareceu o Senhor a Abrão. Então, vai falar isso, uma aparição. E quem já está participando mais vezes aqui do Encontro Bíblico, né, a gente já está falando sempre sobre isso, sobre uma teofania, né? Acho que na semana passada eu falei de novo, né? Teofania. Uma teofania. O que seria teofania? Vou explicar rapidinho, né? Porque para não ficar... Quem já está participando já até sabe, né? Mas eu vou fazer um resumo aqui. Então, aqui Theo vem da palavra grega theos, que significa Deus, né? E fania, que significa uma manifestação, né? Então, é uma manifestação. Irmãos, essa manifestação de Deus, aqui a Bíblia não vai falar o jeito que Deus apareceu para Abrão. Algumas vezes vai falar que Deus apareceu ali numa forma... né, como nós vimos na semana passada, o anjo do Senhor, né, não quando fala anjos, né, mas quando fala o anjo do Senhor, né, seria talvez uma teofania, um modo do próprio Senhor Jesus aparecer no passado para os servos de Deus, né, numa forma que eles não se assustassem, né, o anjo do Senhor. Lembrando que, para ficar bem claro para os irmãos, né? Ficar bem claro. Não estamos falando aqui que o Senhor Jesus é um anjo. Isso é uma heresia de outras denominações por aí. Não, Jesus não é um anjo. Jesus é Deus, Jesus é o Verbo, e ele sendo Deus, o Filho de Deus, né? Lembrando que existe Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então ele é Deus no sentido de que ele é a natureza divina, né? Ele tem a natureza divina, assim como o Pai tem a natureza divina. Da mesma forma que filho de peixe é peixe também, filho de ser humano é ser humano, então filho de Deus é Deus também, né? Nós estamos falando da natureza divina de Jesus. Então Jesus ele é Deus também junto com o Pai, né? Mas a Bíblia vai falar que
Muitas vezes o Senhor Jesus apareceu no passado e as pessoas achavam que era um anjo, né? E aí essas pessoas chamavam de anjo do Senhor, né? Lembrando que semana passada nós explicamos, mas eu vou explicar mais uma vez, que a palavra anjo no hebraico, ela significa mensageiro, né? Ela significa mensageiro. Então, é que às vezes a Bíblia, né, o tradutor, quando ele foi traduzir, ele traduziu pela primeira palavra, né? Assim como quando a gente na escola ia traduzir um texto do inglês para o português, né? As palavras têm vários significados, né? E às vezes seria até melhor traduzir como mensageiro, né? Mas é uma tradução da Bíblia muito conceituada, muito antiga. É lógico que não vai ser mudado assim do dia para a noite, né? Algumas versões bíblicas um pouquinho mais modernas hoje em dia, elas já trazem isso, né? Elas já vão trazer nessas passagens aí a palavra mensageiro, né? O mensageiro misterioso do Senhor, né? Que eles não sabiam quem era esse mensageiro misterioso, né? Essa aparição misteriosa. Eles não sabiam quem era. E aí só no Novo Testamento, né, que o Senhor Jesus vai, né, se identificar, né? Tanto que eu não vou falar isso hoje, mas na semana que vem nós vamos ver uma manifestação do Senhor Jesus chegando na tenda de Abraão, né? E aí Jesus, lá no Novo Testamento, na hora que ele está conversando com os fariseus, né? Ele vai e fala assim, olha, eu que estava lá com Abraão naquela situação lá, né? E aí os fariseus ficam bravos, porque imagine, nunca que eles iam acreditar, né? Que eles não tinham recebido a fé para crer no Senhor Jesus como antes, né? Como vivendo antes dos tempos, né? E aí eles ficam bravos com o Senhor Jesus, querem apedrejar e tudo mais, né? Eu não vou delongar nessa parte hoje, mas a semana que vem a gente fala. Então, os irmãos que estão presentes hoje, estejam na semana que vem aí para ver essa explicação aí. Então, irmãos, essa teofania, existem várias formas de teofania. Então, existem essa forma aqui, né? De uma aparição pessoal, digamos assim, né? Uma aparição pessoal. Então, vamos colocar aqui, né? Existe uma aparição pessoal. E aí é importante os irmãos entenderem isso, porque na nossa caminhada cristã, muitas vezes acontece isso. E às vezes a gente não sabe explicar, né? Mas veja bem, existe uma teofania, ou seja, uma manifestação de Deus pessoal, ou seja, quando Deus ele aparece de alguma forma, ele manifesta-se de alguma forma que mostra uma pessoalidade, né? Que mostra uma pessoalidade. Ou seja, na Bíblia vai falar de pessoas que viram esse mensageiro misterioso do Senhor, né? Esse anjo do Senhor. Existem as manifestações que Deus aparece como se fosse uma luz muito forte, né? Uma luz muito forte. Existem outras manifestações de Deus para os servos de Deus, que o Senhor aparecia num fogo, né? No fogo, aquela coisa. Existem manifestações que o Senhor aparecia no meio de um furacão, de um trovão e tantas outras manifestações. Essas manifestações são manifestações visíveis, né? Manifestações visíveis e pessoal, ou seja, Deus se representa daquela forma, se manifesta daquela forma. E existem outra manifestação divina, que é chamada de teofania, que é uma manifestação impessoal, né? E essas manifestações aqui, geralmente na Bíblia, elas são mais frequentes e na nossa vida também é mais frequente, né?
O que seriam essas manifestações impessoais? Então, Deus se manifesta ao ser humano de forma com visões, revelações, um sonho, né? O Senhor se manifesta através da boca de uma pessoa. A pessoa fala uma coisa que nem ela sabia que Deus, né? Que você estava precisando daquela parte, e Deus utiliza a boca daquela pessoa. Num escrito, né? Num pedaço de papel, tantos outros, né? Já conheci testemunhos de irmãos que estavam na estrada, né, daquele jeito, angustiado, e passa um carro, tinha uma criancinha que escreveu, sabe quando o carro está muito sujo e fica o vidro de trás, né? E estava uma mensagem ali, né, escrito por uma criança, né? Com todo o erro de português e tudo, mas daquele jeito, com aquela simplicidade, e Deus se manifestando daquela forma, né? Então, isso daí, digamos assim, é uma manifestação impessoal, né? Mas que é uma manifestação de Deus, certo? Então, nós temos mais essa... E a Bíblia também vai narrar mais essas manifestações aqui. Mas a teofania, né? Geralmente a teofania, ela vai ser mais essa manifestação pessoal de Deus. Então, Deus aparecendo numa forma visível, né? Uma forma visível que o ser humano vê ali e fica impressionado, né? Da forma que o Senhor aparece, tá bom? Então, vamos excluir aqui esses escritos. Eu vou deixar um tempinho aqui. Tem alguém que tira print aí, né? Tem uns irmãos que mandaram mensagem. Irmão, você apaga muito rápido, né? Mas é que eu faço um rascunho assim, irmãos, né? Para dar essa explicação. Então, vamos lá. Voltando aqui, irmãos. Vou acelerar o passo, né? Vamos lá. O Senhor apareceu para Abrão, né? O Senhor apareceu para Abrão. E a Bíblia fala que quando Deus apareceu para Abrão, olha o que Deus fala aí, né? No versículo 1 aí, ó. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Então, ele fala isso para Abrão, né? Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, a palavra Todo-Poderoso aí, né? O nome Todo-Poderoso, ele é a palavra hebraica aqui, Shaddai. Certo? Shaddai. Acho que os irmãos, na cidade dos irmãos, sempre tem, irmãos. Então, acho que em toda cidade sempre tem alguma sorveteria, alguma loja de roupa, alguma coisa assim, que eles colocam como El Shaddai, né? Ou alguma coisa aí, algum comércio aí com El Shaddai, né? Isso os evangélicos têm mania de fazer isso, né? Mas o que significa El Shaddai, né? El Shaddai, então a palavra Shaddai, ela significa isso, todo-poderoso. Ou aquele que detém de todo o poder, né? Aquele que tem todo o poder do mundo. E a palavra El aqui, lembrando que lá nos primeiros encontros bíblicos, né, a gente viu que El significa Deus em hebraico, né? Então, El Shaddai é Deus Todo-Poderoso. E Senhor Todo-Poderoso, digamos aqui que é a palavra Adonai em hebraico, né? Então, Adonai Todo-Poderoso, né? Falando em hebraico, mas como a gente não fala hebraico, né, irmãos? Então, eu só estou falando para os irmãos entenderem, né, essa conexão aí, né? Então, a palavra El Shaddai, o Senhor apareceu para Abrão e falou, olha, eu sou o El Shaddai, eu sou o Todo-Poderoso. E quando o Senhor fala isso para Abrão, é interessante, irmãos. Por quê? Por que o Senhor tinha que se denominar como Todo-Poderoso nessa ocasião aí? Ele tinha que se denominar porque
o que viria a seguir era algo que só o Todo-Poderoso podia fazer, né? Lembrando, irmãos, não tínhamos medicina, não tínhamos nada ali que resolvesse nem paliativamente a situação de Abrão, né? Hoje em dia, talvez nem a medicina tão avançada hoje, uma pessoa de 99 anos não ia conseguir, né, fazer com que gerasse, né? Mas ali o Todo-Poderoso, ele conseguiria fazer. Nós cantamos o primeiro hino, né? Nós cantamos aquele hino 98, né? Cristo Jesus tudo pode. É nesse sentido aí, irmãos. É nesse sentido que Cristo, né, que é Deus junto com o Pai, Pai, Filho e Espírito, é todo poderoso, ele pode tudo. Tudo, ele pode tudo. Então, nós confiarmos em Deus significa isso, que nós vamos confiar que Deus, ele pode tudo na nossa vida, né? E se ele promete algo, e se essa promessa é uma promessa real e verdadeira, e não só conversa de um, conversa de outro, né? Lorota de um que veio e falou. Não, quando Deus fala de fato, e a gente sabe quando é Deus, né? E é isso que é o bom, irmãos. O bom, a maturidade cristã, ela vem cheia de responsabilidades também, né? Mas ela é bom para o crente, por quê? Porque aí a gente começa a discernir, né? O que é Deus, o que não é, o que é uma pessoa querendo só agradar você, falando palavras só para te agradar, né? Falando promessas que você sabe que não vai cumprir, que não é Deus, né? Mas isso é a maturidade espiritual, né? E quando Deus fala, é diferente. Deus fala e Deus ainda, ele confirma em várias ocasiões, né? E às vezes sem a gente esperar, ele confirma, né? Assim como fez com Abrão também. Olha, várias ocasiões o Senhor ia lá, falava com Abrão. Aí depois tinha mais uma revelação, né? Abrão tinha uma revelação, Abrão tinha uma visão, Abrão tinha uma manifestação de Deus visível, né? Um clarão, ou o dia que Deus apareceu como fogo, né? Para Abrão. Então o Senhor foi confirmando, né? Até porque o ser humano, se o Senhor não for confirmando, o ser humano desanima, né? Então vamos lá. Veja aí também que o Senhor fala assim: anda em minha presença e sê perfeito. Ou seja, essa promessa que o Senhor faz para Abrão, ela é condicional. Certo? Condicional. Ah, irmão, mas se Deus falou, ele vai cumprir. Tá, eu concordo com isso. Mas temos que ter esse entendimento. É por isso, irmãos, que muitos irmãos na congregação, né, desanimam, às vezes. Muitos irmãos desanimam, vão, congregam e depois desanimam. Por quê? Por essa falta de entendimento aqui, irmãos. Então, os irmãos que estão assistindo aqui hoje, quando os irmãos puderem ensinar alguém, surgir um assunto, né? Estão lá, almoçaram na casa do irmão, jantaram na casa do irmão, surge um assunto assim, fale sobre essa parte aqui que eu vou mostrar para os irmãos. Existem as promessas condicionais e existe a promessa incondicional. Incondicional. Certo? Por quê? Existem promessas que Deus faz para nós que elas têm uma condição para que o Senhor cumpra. E outras promessas, o Senhor fala que vai fazer e não depende de nós. Não depende da sua obediência, não depende de nada. O Senhor vai fazer, pronto e acabou, né? Só que existem promessas que o Senhor vai e fala: olha, se você for firme e fiel, se você guardar a palavra, se você deixar tal coisa,
se você não ficar nos vícios, se você, entendeu? Existem promessas que o Senhor vai pedir para nós. E essas são as condições para que o Senhor cumpra a promessa na nossa vida. E isso a gente vê certinho aqui com Abraão. E existem outras promessas que o Senhor faz e independente, se a pessoa for fiel, se a pessoa for infiel, se a pessoa estiver lá lambuzada no mundo, o Senhor cumpre. Porque é uma promessa incondicional. Certo? Então, essa é a diferença. Aí muitos falam, mas o Senhor confirmou o meu casamento, mas o Senhor falou que o Senhor ia abençoar, o Senhor isso, isso e aquilo. Aí a pessoa ficou com safadeza lá no mundo, ficou fazendo um monte de coisa, não honrou a esposa não honrou o marido e tal, deu errado o casamento. Mas o Senhor prometeu, o Senhor confirmou, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo. Por que o Senhor não fez isso na minha vida? Quer saber? Vou largar de Deus. Aí larga da igreja. Porque não entendeu. Não entendeu que muitas, e principalmente promessas sobre casamento, promessas que o Senhor faz que envolve os dois, que envolve marido e mulher, são promessas condicionais. Então tem que ter uma condição propícia e o Senhor entra no casamento, né? Agora existem promessas que são incondicionais que o Senhor faz, né? Então, se nós entendermos isso, irmãos, 80% das nossas dúvidas sobre as promessas de Deus vão sanar, né? A gente tem que entender isso e prestar atenção no que Deus fala como promessa. Irmão, olha, irmãos, uma coisa que eu aprendi com os antigos na igreja, né? Eu fiz comum 12, 13 anos, quase 13 anos, numa comum, irmãos, que só tinha os irmãos bem idosinhos mesmo, né? Tinha uma irmã lá que ela tinha 103 anos. Só de batismo ela tinha 91 anos de batismo, né? Então, irmãos, eu aprendi com eles uma coisa que eu guardo até hoje. E a gente vê assim que às vezes os novos que chegam na igreja não aprendem isso, né? E é básico. Quando o Senhor está fazendo uma promessa para nós, quando o Senhor está falando, temos que prestar atenção na voz de Deus. Prestar atenção no que Deus vai falar. Porque quando a gente não presta atenção, aí só presta atenção no que convém, ou presta atenção na palavra somente em partes da palavra, aí tá lá a palavra, várias partes aqui, né? Vamos supor aqui, várias partes da palavra. Aí a gente não presta atenção na palavra completa. Você só pega uma parte e aí vai embora. Ou pega só o final lá e vai embora. Irmãos, se você não pegar completo, não entender completo o que Deus quis dizer, aí lá no finalzinho o Senhor fala, e vai que eu sou contigo, mas a palavra, o assunto da palavra é sobre viagem de evangelização. O assunto da palavra é viagem de evangelização. Aí no final o irmão fala, vai que eu sou contigo. Aí o que acontece? O servo de Deus vai lá e fala, eu vim buscar para namoro. Vim buscar para namoro, o Senhor falou, vai que eu sou contigo. Não era não. O assunto da palavra era viagem para evangelização. Então ele pegou o quê? Pegou uma coisa errada. Entendeu, irmãos? Então, isso é importante nós entendermos, né? E as promessas condicionais e incondicionais. E veja aqui que o Senhor falou para ele, né, para Abrão. Falou, anda na minha presença, Abrão. Anda na minha presença e ser perfeito. Irmão, mas está falando para Abrão ser perfeito? Ninguém consegue ser perfeito. Então, vamos ver. A palavra hebraica aqui... deixa eu apagar aqui, irmãos. Daí fica mais fácil para os irmãos verem. Então, a palavra hebraica aí, ela é a palavra... A palavra tamim.
que é a palavra perfeito aí, né? Que foi traduzida como perfeito. Mas essa palavra assim, não significa só isso, né? Ela não é perfeito no perfeito que não pode errar em nada. Não, não é. Essa palavra, ela é uma palavra que significa algo completo, no sentido de que não falta, vamos colocar aqui, não falta nada importante. Opa, peraí. Nada importante. Certo? Que não falta nada importante. Então, é nesse sentido aí, né? Nesse sentido. Por exemplo, irmãos, vamos dar um exemplo aqui. Você monta uma sala, né, na sua casa. Você alugou a casa agora, comprou a casa agora, eu vou montar minha sala. O que é o mais importante ali para a sala? Eu vou colocar o sofá, né? Vou colocar um sofá ali e vou colocar uma estante, tá? Irmão, olha, a minha sala, ela não falta mais nada. Por quê? O que é importante na sala já está ali. Irmão, mas você sabia que tá faltando um vasinho cor-de-rosa, cachepô, com uma plantinha lá da folhinha amarela. Isso não é importante. Isso não vai caracterizar uma sala. Talvez vai dar mais adorno para a sala, mas isso não é primordial para a sala. Irmão, mas por que o irmão está falando isso? Vamos trazer para a vida espiritual. Ser perfeito, na perspectiva bíblica, é ser um servo de Deus completo. Um servo de Deus completo. Mas como que é completo? Eu não posso ter erro nenhum, né? O servo de Deus completo, ele tem que ter as qualidades primordiais de um cristão. As qualidades primordiais, né? Mas eu conheço um servo de Deus que ele tem o dom de interpretar sonho. Irmãos, isso é apenas um acessório. Vamos dizer assim, né? É um acessório que, mesmo o servo de Deus que não tem esse dom, ele é completo. Se ele tiver todas as qualidades de um servo de Deus, de um cristão, né? Tiver todas as qualidades, caridade, mansidão, fé, paz e todas aquelas qualidades que a Bíblia nos orienta, né? Então, ser dessa forma e principalmente a fé perfeita em Deus, ela é importante. Abrão teve essa fé, né, em Deus. Ainda que a fé dele, que nós vamos ver aí, ela titubeou em certos momentos. Em certos momentos a fé dele titubeou. Mas não significa que a fé de Abrão, né, ou a sua fé, se você titubeou em algumas vezes, teve algumas dúvidas, algumas questões, isso não significa que a fé ela deva ser descartada, jogada no lixo, apenas porque deu uma fraquejada ali, né? Entendeu? Então esse é o conceito bíblico, né, de Deus estar falando ali, ande na minha presença e seja perfeito. Nós não vamos ser perfeitos em tudo, perfeitos como as pessoas acham que a gente vai ser, né? A gente não adianta, irmãos, não adianta. A gente vai ter um defeito ou outro, sim. Só que no que é primordial como cristão, na identidade como cristão, nós temos que estar com todos os quadradinhos, vamos dizer assim, né, entre aspas, todos os quadradinhos marcados lá, né? Ticados lá no nosso check-up cristão, né? E é isso que nós devemos fazer quando nós lemos a Bíblia. Quando nós lemos a Escritura, a gente tem que ver. Aí você pega interiormente, né? Interiormente você faz um check-up lá. Olha, será que eu estou sendo assim?
Será que eu tô sendo dessa forma? E dessa forma eu tô sendo? E aí você vai fazendo um xizinho lá em tudo que é errado e um certinho lá em todas as suas qualidades que você tem, né? É uma autoanálise que você faz com você mesmo, né? Então, essa era a condição para Abrão, para Deus cumprir. Ele tinha que andar na presença de Deus, né? Então, vamos lá? Vamos continuar, né? Deixa eu interromper aqui. Vamos lá. Vamos continuar aí nos próximos versículos. Eu dei uma enrolada aqui no começo, irmãos, porque depois os próximos versículos vai falar apenas sobre a circuncisão, né? Então vamos lá. Versículo 3 até o 5. Vamos ler aí, ó. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamarás mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão das nações te tenho posto. Ou seja, Deus estava falando assim, olha, da minha parte eu vou cumprir da minha parte, e você vai ser o pai de uma nação. E a forma de você lembrar sempre disso vai ser que eu vou mudar o seu nome. Então, o seu nome vai ser Abraão. Aí, o nome Abrão significa pai exaltado, né? Ou pai nas alturas, da altura, né? Quem tem a Bíblia da congregação, sabe essa Bíblia que tem o dicionário, que é essa Bíblia mais grossa aqui? No rodapé vai ter ali o significado, né, de Abrão, pai das alturas, né? E aí Abraão, o significado de Abraão, pai de uma multidão. Então Deus modificou o nome dele para pai de uma multidão, porque era a promessa de Deus, né? A promessa de Deus era essa, né? Ele ia ser pai de uma multidão, pai de nações, né? Outra coisa interessante, irmãos, que eu acho muito interessante no versículo 4 aí, que quando Deus fala que Abraão vai ser pai de multidões, de nações, né? Quando Deus fala no verso 4, os judeus, geralmente, eles passam desapercebido desse versículo. Eles não gostam muito desse versículo, né? Eu trabalhei com um judeu e ele falava assim, que ele não... eu não gosto muito desse versículo aí, poderia não estar, né, na Torá, que eles chamam, né? Poderia não estar na Torá. Mas por quê? Porque, irmãos, e foi isso que os apóstolos pegaram, foi justamente esse versículo que os apóstolos pegaram para poder ensinar que Deus queria também os gentios, queria também as pessoas das outras nações, e não só os judeus, né? E aí esse versículo que Paulo vai usar muito, esse versículo lá, quando ele escreve para os romanos, para os gálatas, né? Ele vai usar muito esse argumento aí. E é interessante, né, irmãos? Porque veja que lá para Abraão, que agora já é Abraão, né? Deus deixa bem claro que Abraão vai ser a referência para muitas nações, vai ser a referência para diversas nações e não só uma nação, como como os judeus querem, né? Uma nação só judeu, né? E não, muitas nações. Então, os gentios entram também nesse pacote, né? Por isso que Abraão também é o pai da fé, o pai de todo aquele que crê, né? Todo aquele que tem fé. Então, vamos continuar aí. Vamos do versículo 6 até o versículo 14. Então, eu vou ler os versículos aí, pra gente dar uma acelerada, que já é 9h20.
Eu te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrantou o meu concerto. Então, vamos aí. Eu vou compartilhar aqui novamente, né? Para os irmãos. Vamos lá. Aqui. Aqui Deus está falando sobre algo que o Senhor está pedindo para Abraão, né? Lembra que nós falamos aí sobre a promessa condicional, né? A promessa condicional e a incondicional, certo? E aí nós vemos que o Senhor, ele fala, ó, quanto a mim, eu vou fazer você ser pai de uma grande nação. E você vai chegar a um ponto que você vai ser pai de muitas nações. E aí, o Senhor pede algo para Abraão. E o que era algo com Abraão? A circuncisão. Né? A circuncisão, o que se refere à circuncisão? Então, a grosso modo, a circuncisão, hoje em dia, ela tem outro nome, né? A gente, na medicina, se chama de cirurgia de fimose, né? A circuncisão, ela seria o ato de, né, circuncidar o menino, né? Circuncidava o menino, todo homem teria que ser circuncidado, né? E era isso que Deus pediu para Abraão, né? Deus pediu para Abraão. E é interessante, irmãos, que a circuncisão, né, só para poder contextualizar para os irmãos e explicar, né, o significado da circuncisão. A circuncisão, ela era feita uma cisão de fato, né? Depois, se os irmãos quiserem procurar, os irmãos procuram pedra. Pode procurar no Google mesmo, irmãos. Pedra de pederneira. Pederneira. E aí, se os irmãos procurarem, né, um instrumento de pedra de pederneira, essa pedra que eles faziam como? Como que eles faziam? Ah, mas irmão, mas não tinha hospital naquela época. Como que eles faziam essa cirurgia aí? Né? Não sangrava isso e aquilo? Essa pedra, eles não tinham, né, o jeito que a gente tem hoje. Mas essa pedra de pederneira, então eles faziam o quê? Eles esquentavam essa pedra, lavavam bem, esquentavam bem, né? Era o modo deles matarem bactérias, né? Lógico que não era 100%, mas aí eles afiavam essa pedra a ponto dela ficar igual uma faquinha. Então, geralmente, ela era nesse formato aqui, irmãos. Então, ela
ela era reta assim, né? Eles deixavam reta e ela tinha essa barriguinha assim, parecia uma letra D, né? Aos contrários. E aí eles iam e faziam a cirurgia ali no menino, né? Então cortava ali a pelinha do menino. E aí, quando fazia isso, né? Quando fazia isso com adulto, sangrava muito, né? Então ele tinha que ficar em repouso, tudo mais, né? Fora que era muito mais dolorido. Então, se fazia com crianças, com bebês, né? Com bebês de dias, até pela cicatrização. Então, de 8 dias. Então, o bebê, quando ele fazia 1 semana e 1 dia, ele tinha que cortar lá a pelinha ali do pipi do bebê, né? Era dessa forma que era feito. Mas é interessante, irmãos, que a circuncisão, ela é uma marca que ela fica onde não é visto, né? Porque tem as roupas que cobrem as partes íntimas do homem, né? Então ela fica num lugar escondido. Mas é interessante, irmãos, que mesmo estando escondido, né, essa parte aí, ela sim vai simbolizar a descendência, né? Ela vai simbolizar essa aliança ou esse pacto, né? Então vamos aqui. Ela simbolizava o pacto, né? Ou o concerto. O concerto que foi feito entre Deus e o homem. E por que que Deus pediu a circuncisão? Porque a descendência, né? A descendência tanto do homem quanto da mulher vai sair ali das partes íntimas, né? E ali, na verdade, Deus está querendo mostrar que tudo que vai sair dali, a descendência que vai sair das partes íntimas ali, elas são pactuadas ou têm um concerto com Deus, né? Tem um concerto com Deus. E é por isso que o Senhor pediu a circuncisão, para simbolizar isso aí, né? Simbolizar. Tanto que todo o povo judeu, ele era pactuado desde o nascimento. Então, desde o nascimento, o povo era pactuado. A criança, o bebê que nascia era pactuado ali, né? Já tinha que fazer a marca nele. E é interessante, irmãos, que assim, toda vez que o homem via a sua intimidade ali, ele se lembrava do pacto ou do concerto que ele tinha com Deus, né? E trazendo para os nossos, assim, trazendo para nós, né? Nós também, devemos se lembrar disso, que a circuncisão, ela, hoje em dia, embora ela não seja uma obrigação para ser um servo de Deus ter que circuncidar, lá no Velho Testamento tinha, né? Hoje em dia não, né? Quando Cristo veio, ele tornou a lei espiritual, né? Agora, veja assim, irmãos. Deixa eu apagar aqui, eu vou colocar aqui para os irmãos entenderem a linha de raciocínio, né? Então, veja, a circuncisão, irmãos, deixa eu colocar aqui, circuncisão. A circuncisão, ela é um corte, certo? Ela é um corte na carne, né? Vamos colocar assim, né? Na carne. Sendo um corte na carne, isso demanda sangue que sai, né? Do corte da carne. E esse sangue aí, ele vai sair de um membro que liga
que ele vai ligar a pessoa à identidade dela, né? Ou seja, um homem, né? O homem, se ele não tem esse membro, né? Essa parte íntima, ele não é homem, né, irmão? Então, liga a identidade, né? Vai ligar a identidade do homem. E seria um corte como se fosse um corte igual do cordão, o cordão umbilical, né? Seria a mesma coisa, um corte do cordão umbilical, né? Que é feito ali. E seria igual esse corte do cordão umbilical. Ou seja, podemos falar que é um umbilical. Então, podemos dizer que era como se fosse um corte do cordão umbilical ali. E se é como se fosse, então nós podemos relacionar como se fosse um novo corte, né? Ou um novo nascimento da criança naquele dia, no 8º dia, certo? Então, irmão, e toda vez que a criança crescia, né? A criança ia crescer e tal, depois iria ver, e toda vez que a criança olhasse, né, para o membro íntimo dela, nos afazeres diários, né, no seu cotidiano, toda vez a criança ia se lembrar do concerto que Deus fez com o povo, que Deus fez com a família dele, que Deus fez com ele. Trazendo para a parte espiritual, irmãos, é a mesma coisa. Nós, quando nos tornamos crentes, quando o Senhor converte nosso coração, ou seja, quando o Senhor entra no nosso coração como se fosse um corte, como se fosse a espada de Deus, a palavra de Deus entrando e cortando o nosso coração, né? Então, cortando o nosso coração, ela vai cortar, a palavra vai ter que cortar toda a nossa carnalidade. Ela vai cortar a nossa carne. Vai cortar todos os seus desejos, todos os seus anseios, tudo aquilo que você, né, gostava de praticar, seus vícios e tudo mais. É um corte na carne. O Senhor rompe essa carnalidade, né? Quando o Senhor entra em nós devemos deixar ele cortar a carne toda, irmãos. Porque se alguém fosse circuncidado, né? Vamos supor, vai circuncidar um adulto. E a hora que começa a cortar a carne, o adulto sai correndo e fala: não. Pode parar de cortar que tá doendo muito. Ele não seria considerado um circuncidado, né? Ou seja, começou a fazer circuncisão nele, mas não continuou. Ele não seria considerado. Considerado um circuncidado é só quem deixou o corte na carne, né? E assim nós devemos fazer também na nossa vida, né? Nós devemos deixar o Senhor cortar a nossa carnalidade, cortar a nossa carne. E quando o Senhor corta a nossa carne, de fato, sai sangue. E aí o sangue simboliza aí o nosso sofrimento, né? E é um sofrimento. Nós desabituarmos de tudo que nós estávamos habituados e se adequar, né? Se adequar. Mas esse corte, ele é necessário no membro que ele traz a identidade. Ou seja, é importante nós que nos tornamos crentes ser circuncidado no coração. Quando nós somos circuncidados no coração, toda vez que nós olhamos para a nossa identidade, ou olhamos para dentro de nós, nós temos que entender que nós somos servos de Deus, servas de Deus.
Toda vez que você vai olhar lá, o seu cortinho no coração lá, olhar o corte que a palavra de Deus fez quando o Senhor entrou no seu coração, né? E todo mundo sabe o momento da sua história de vida que o Senhor entrou com a sua palavra, com a sua presença, entrou com a manifestação dele, né? Todo mundo sabe, todo mundo olhando para a sua história pessoal, você vai olhar e isso vai lembrar do dia que o Senhor fez isso, né? Você vai lembrar. E essa identidade, ela tem que estar presente todos os dias na nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Isso simboliza para nós hoje a circuncisão. Essa identidade como crente, né? Essa identidade. E isso daí é o novo nascimento. Ah, irmão, mas o que é o novo nascimento? Em termos gerais, o novo nascimento é quando você nasce. Você morre para o mundo e nasce para Deus. Ah, irmão, mas é o batismo? Também o batismo, mas existem pessoas que às vezes elas nascem, elas não nascem no batismo. Não sei se deu para os irmãos entenderem. Tem pessoas que não nascem no batismo. Tem pessoas que só vão lá e tomam um banho, né? Só imerge lá. O importante é nós nascermos, nós realmente sermos gerados novamente. Gerados, ser pessoas, não só ir lá para ser imergido na água, né? Mas sermos convertidos de fato, né? Nós nascermos novamente. E isso é uma geração que existe dentro do nosso ser. Do nosso ser existe essa geração, né? O Senhor, ele vai gerando, nós pela palavra, pelas coisas que o Senhor vai fazendo, pela alimentação espiritual que o Senhor nos alimenta, né? O Senhor nos alimenta pela oração, o Senhor nos alimenta pelos hinos, o Senhor nos alimenta pela Bíblia, o Senhor nos alimenta por várias formas, pessoas que chegam e nos ensinam. O Senhor vai nos alimentando, até que chega um momento que nós nascemos, decidimos nascer, decidimos dar as caras para o mundo, né? Assim como o nenê sai para o mundo e sai como um novo ser, um novo CPF, uma nova certidão de nascimento. Assim nós também, né? Temos que nascer, e não só nascer, né, como um prematuro aí. Nós temos que nascer, porque não adianta, irmãos. As pessoas que vão para um batismo e se batizam e não nasceram espiritualmente, não nasceram do Espírito, né? Não tiveram essa conexão com o Senhor, essa ligação de comunhão com o Senhor e essa identidade. Não, eu quero ser crente. Eu quero viver para Cristo. Quer eu morra, quer eu viva. Eu quero viver para Cristo. Quando uma pessoa se batiza sem isso, infelizmente, irmãos, ou acontece uma morte espiritual, né? Ou a pessoa morre, assim como um nenê que nasce prematuro às vezes morre, ou o nenê que nasce prematuro tem que ficar lá na incubadora, né? E aí tem que ficar lá na incubadora, e aí a pessoa, né, tem todo um processo delicado, toda aquela coisa, né? E muitas vezes ele vai precisar ter alguém espiritualmente que esteja ajudando essa nova pessoa convertida para que ela possa ali se desenvolver e logo sair da incubadora e falar, não, realmente, agora eu entendo o que é ser crente. Agora eu entendo o que é ser servo de Deus. E aí sai da incubadora e pode, né, ter o novo registro lá, ir para casa e tudo mais, né? Isso é metaforicamente, né? Uma metáfora que eu estou fazendo, né, irmãos? Mas então, a circuncisão para nós é isso, né? Não a circuncisão da carne que é feito no homem, né?
nas partes íntimas do homem, hoje ela não é obrigatória. Mas a circuncisão no coração, essa conversão que deve ter dentro de nós, esse corte da nossa carne, né? E essa identidade nossa, né, como servos de Deus, e assim como uma criança que ficava todo dia que ela ia se trocar, todo dia que ela ia tomar banho, né, todo dia ela olhava e via uma marca do pacto com Deus, do concerto com Deus. Nós também, todos os dias, temos que nos lembrar da marca que o Senhor fez no nosso ser, na nossa alma, no nosso coração. Entendeu, irmãos? Então vamos lá. Vamos continuar ali, os próximos versículos. Dá uma acelerada aí. Versículo 15 e 16 e 17. Alguém pode ler para nós? Versículo 15, 16 e 17. Se alguém puder, pode levantar a mãozinha. Irmã Andressa? Isso, vou tentar, irmão, do 15 ao 16, né? 15, 16 e 17. Por gentileza, minha irmã. Tá. Isso é a luz do quarto junto. Disse Deus mais a Abraão: se a rei, tua mulher não o chamará mais pelo nome de Sara, mas Sara e o seu nome, porque eu irei de abençoar e dará a ti dela um filho, e abençoarei e sarará uma mãe das nações, rei de povo sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos? Deus abençoe, irmã. Então, Amém. Aqui nós vemos a mudança do nome agora para Sara, né? Ela era Sarai e agora ela é Sara, né? E é interessante, irmãos, que a gente conhece a história que Sara riu, né? Sara riu e por isso, quando nasceu o filho dela, ele foi chamado de Isaac, né? Que Itzak, né? Itzak é o nome em hebraico, né? Itzak. Ele significa riso, né? Que no hebraico, irmão, no português, quando a gente vai rir, a gente ou a gente vai falar de um riso, a gente fala, eu ri, ha, 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 né? Ou kkkk. No hebraico, não. No hebraico, quando eles vão falar de uma risada, eles não falam ha, 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 né? Quem fala ha, ha, ha somos nós aqui do Ocidente. Eles do Oriente, eles falam eles fazem um som assim, ó. Eles fazem assim. E aí, Itzak, esse sonzinho aí significa riso para eles. Significa riso. E é interessante, né? Porque quando a gente vê que Sara riu, mas aqui a gente vê que primeiro Abrão riu. Agora Abraão, né? Abraão riu também. Quando o Senhor falou, olha, Sara vai ter um filho. Fique em paz, Sara vai ter um filho, né? Ela vai ser mãe das nações, né? Quando Deus fala isso para Abrão, né? Aqui fala que Abrão caiu sobre o seu rosto. Ou seja, a gente não sabe se ele caiu de reverência ou ele caiu para disfarçar a risada, né? Ele meio que ajoelhou, né? Se prostrou ali. E aí fala assim, então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, né? Provavelmente ele escondeu o rosto ali, a hora que ele se prostrou, e começou a dar risada, né? Como se fosse assim, né?
que dá origem ao nome Itzhak, né? Que é o nome original. Mas daí aportuguesado é Isaac, né? E aí ele faz uma pergunta, ele fala, mas, né, dentro de si, e o Senhor sabendo, né? Dentro de si ele fala, um homem de 100 anos há de nascer um filho, e Sara, será que vai ter 90 anos vai ter um filho ainda, né? E aí ele fala isso, ou seja, titubeou a fé dele nessa hora. Mas irmãos, se nós estivéssemos nessa ocasião, será que também nós não iríamos falhar da mesma forma? Né? Às vezes a gente julga os personagens bíblicos e se esquece que nós talvez faríamos o mesmo, né? Então vamos lá, vamos continuar. E disse Abraão a Deus, oxalá que vive Ismael diante de teu rosto. E disse Deus, na verdade Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, e eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado no ano seguinte. E acabou de falar com ele e subiu o Deus de Abraão. Ou seja, eles estavam lá o Senhor estava aparecendo, né? O Senhor estava aparecendo para ele, e aí ele começou a dialogar com Deus, né? E aí quando ele começa a dialogar com Deus, aí o Senhor fala, né? Fala, olha, você riu, mas Sara vai ser mãe, sim. Sara vai ser mãe. Não é Ismael, não, né? Você vai ter outro filho. E esse filho vai ser de Sara, não vai ser Ismael. Eu sei que você quer que Ismael seja abençoado. Ele vai ser abençoado, mas o filho que eu estou prometendo é de Sara e não de Agar, né? Ismael vai ser abençoado, vai ter nação também, né? Aí o Senhor fala até aqui, né, a quantidade de príncipes, né? Quanto a Ismael, né, também tem ouvido e falou-ei frutificar, né, abençoado, 12 príncipes gerará e dele farei uma grande nação. E aí, como nós vimos semana passada, Ismael ele deu a origem ao povo árabe, né? Então, o povo árabe é o povo que descendeu ali de Ismael. Tá bom, irmãos? E aí, quando o Senhor acabou de falar isso, o Senhor, né, subiu e a manifestação de Deus que estava ali, né, visível, desapareceu. Certo? E aí eu vou ler agora os próximos versículos para a gente finalizar o capítulo 17 e ir para a aplicação pessoal, tá bom, irmãos? Então tomou Abraão o seu filho Ismael e a todos os nascidos da sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Neste mesmo dia foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro foram circuncidados com ele. Então, isso que aconteceu, ele se circuncidou, né? Foi Deus, né, havia orientado, né, Abraão a circuncidar, e Abraão realmente cumpriu a sua parte ali do combinado com o Senhor, né, com a sua obediência, e fez da mesma forma com toda a sua casa, e fez também com o seu filho Ismael. Então, esse foi o capítulo 17, irmãos. Esse foi o capítulo 17 que nós aprendemos aí sobre Abraão.
Agora vamos dar uns minutinhos aí para os irmãos. Se alguém tiver uma pergunta sobre o capítulo que nós estudamos, né? Pode levantar a mãozinha aí, irmãos. Quem tiver alguma pergunta a respeito desse assunto que nós estudamos hoje aqui. Irmãos, nos dê licença, servo de Deus, né? Antes de iniciar, falei com os poucos que estavam, né? Que antes de iniciar tem pouquinho. Convidei a Irmandade para participar, inclusive, dessa parte aqui, que é tirar as dúvidas, tá? Comentei, irmão, na oportunidade, que não tem, assim, uma dúvida boba, que não tem pergunta... essa pergunta é muito inocente, essa pergunta, né, alguém vai achar boba, vai achar sem importância, não existe isso. Se é dúvida, sai daqui sem a dúvida, sai daqui com sua dúvida sanada, nós fazemos a pergunta ao servo de Deus, e da forma que Deus dá graça, né, ele vai prestar bastante atenção, nós também, qualquer coisa ajudamos, né, mantemos o seu microfone aberto, ele pergunta se é isso que o irmão ou a irmã quis dizer. Então, se você sentir da parte de Deus, se você tem alguma dúvida, a partir de agora, levanta sua mãozinha e nós vamos desativar aqui o seu som, né, para que você possa falar aqui e fazer a sua pergunta. Lembrando que sua dúvida é dúvida de alguém, provavelmente, tá? Então, sanando a sua dúvida, sana a dúvida também de outros, tá bom, irmãos? Aí, lógico, caso, de repente, não surgiu dúvida nenhuma, louvado seja Deus. Mas se tiver, pode fazer sim, pode falar do seu jeito. Eu sou um pouco simples, irmãos. Maravilha, louvado seja Deus. Sou um pouco mais técnico, né? O servo de Deus vai tentar também entender a parte técnica que se colocou e vai, da forma que Deus guiar o servo de Deus, vai também te responder. Então, a partir de agora, quem sentir da parte de Deus, tiver alguma dúvida, é só levantar a mãozinha. É isso mesmo, irmão Renan? Deus dá a graça do irmão passar aí que ninguém tem dúvida? Será que é isso? Sim, eu acho que foi bem explicado, né? Louvado seja Deus, então. Mais um segundinho, irmãos. Alguém tem alguma dúvida? Quer levantar a mãozinha? Irmã Ana Aí, Rita. ó. Ana Rita. Serva de Deus, pode abrir seu microfone e dizer para nós qual a dúvida da irmã. Abriu o microfone? Sim, tá aberto. Irmão, eu fiquei, a primeira vez que eu entrei para mim ouvir esse ensinamento foi agora, foi hoje. A minha filha mandou o link para mim. Eu pedi a minha neta para poder ligar para mim poder ouvir. Muito maravilhoso, irmão, como eu nunca vi esse ensinamento em culto nenhum. Foi o primeiro, pela graça e misericórdia de Deus. Glória a Deus. Deus apoie e abre cada vez mais o entendimento do irmão e da irmandade para poder ver como Deus fala nas nossas almas. Deus abençoe, viu? A paz de Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que felicidade, irmão. Santo Deus. Santo Deus. Deus abençoe, Louvado minha seja irmã Deus. Ana Rita. Deus abençoe mesmo. Irmãos, se alguém ficou com uma dúvida, aí, né, podem, na semana que vem, se ficou a dúvida, aí os irmãos, né, podem entrar semana que vem, daí os irmãos podem tirar a dúvida aí. Então, vamos para a aplicação pessoal agora, irmãos? Então, vamos para a sessão da aplicação pessoal para a gente finalizar, porque já é o quê? Nossa, 7 para as 10, irmãos. Eu ainda vou, um dia eu termino 10 horas, irmão. Né? Então, vamos lá. A aplicação pessoal, irmãos, vamos pegar alguns versículos aí, como eu sempre falo, né? Não adianta a gente saber todo esse conhecimento, né, bíblico aí e não aplicar ele na nossa vida, né? Porque o que faz de nós diferentes é
é nós aplicarmos o que aprendemos no nosso dia a dia, né? Então vamos lá. No versículo 1, irmãos, nós vemos que Deus ele vai falar lá que ele é o Deus Todo-Poderoso, né, na vida ali de Abraão. E isso ensina algo na nossa vida, né? O que isso nos ensina? Nos ensina que Deus, irmãos, Deus ele se adapta a cada situação da nossa vida. E isso é importante nós crermos nisso, irmãos. Porque Deus ele vai se adaptando. Ele se adapta para uma viúva, ele se adapta como se fosse um esposo. Para alguém que é órfão, ele se adapta como se fosse um pai, né? Para alguém que não tem condição, o Senhor é a condição. Então o Senhor, o maravilhoso de ter o Senhor como Deus é isso. O Senhor ele vai se adaptando a cada situação da nossa vida, né? A cada situação o Senhor ele vai se adaptando. E nós devemos ser gratos por isso, irmãos. Porque merecimento a gente não tem. E o Senhor, a todo momento, o Senhor ele se adapta aqui, ele se adapta ali, né? Ainda que ele é todo poderoso, ele não teria que fazer isso, mas ele faz por amor a nós. Então, uma forma de nós correspondermos a esse Deus que está totalmente interessado em nós, né? É nós também adaptarmos a nossa vida para servir a Ele, né? E isso que é o importante, irmãos, porque muita gente espera que só venha do lado de Deus. Ah, Deus tem que fazer isso, Deus tem que fazer aquilo, Deus tem que fazer isso, Deus tem que me mudar, Deus tem que me converter, Deus tem que me tirar esse vício meu, Deus que tem que fazer. Ah, eu uso essas roupas, mas é porque Deus não tirou ainda de mim. Ah, eu fumo cigarro porque Deus não tirou de mim ainda. Irmãos, será que não falta um pouquinho de esforço da sua parte? Um pouquinho de esforço da sua parte de também se adaptar a Deus? Se adapta aos moldes de Deus. Se Deus se adapta, né, a ser o seu pai, a ser o teu amigo, a ser o teu ajudador, a ser a tua condição, Deus faz tudo isso, por que você não faz uma coisinha para o Senhor? 2, 3? Se você fizesse 1 milhão de coisas para o Senhor, ainda era pouco, por tanto que Ele faz por nós, né? O versículo 1 também, irmãos, ele fala aquela frasezinha lá, né? Ande na minha presença. E conectando aí com essa parte, né? A gente tem que andar sempre na presença do Senhor. É lógico, o Senhor, ele é onisciente não, ele é também onisciente, né? Mas a palavra que eu queria usar é onipresente. O Senhor é onipresente. Ele está em todos os lugares. Mas existem lugares que, embora Deus esteja lá, né? Olhando, vendo, né? Todas as coisas, existem alguns lugares, irmãos, que a presença de Deus, a manifestação de Deus, né? E tudo que é santo, tudo que é de Deus, não é bem-vindo, né? Existem lugares que as pessoas, elas não gostam de nada do que é de Deus, nada do que é santo. As pessoas não gostam, né? E quando o Senhor fala, ande na minha presença, é interessante, irmãos, porque a gente tem que entender que andar na presença do Senhor não é estar todo dia na igreja, né? Não significa isso. Significa estar com o Senhor, junto com o Senhor, a todo instante. Então você vai entrar num lugar, fala com o Senhor como o Senhor é seu amigo. Fala com o Senhor. Senhor, esse lugar é do teu agrado? Você vai fazer outra coisa? Fala com o Senhor. Olha, Senhor, eu estou pensando em fazer aquela coisa. Será que o Senhor, né? Será que o Senhor está junto comigo nisso? E o Senhor, toda a comunhão que nós temos com Deus, a gente vai aprendendo os modos de Deus falar, os modos de Deus movimentar o teu sentimento, os modos de Deus manifestar a presença dele.
A presença de Deus, irmãos, não é só quando a gente fica cheio de Deus e glória, glória, aleluia. Não, não é só isso. Também é isso, mas não é só isso. A presença de Deus também é quando nós estamos em união com Deus. É isso que significa comunhão. O que é comunhão? É uma comum união, ou seja, duas partes que se unem e viram comum, né? Elas viram uma só. Então, isso é comunhão. Comunhão. Então, quando nós temos essa comunhão, essa ligação com Deus, a gente está andando dia a dia na presença de Deus. Todas as vezes na presença de Deus, né? Então, é importante nós termos essa noção, né? Termos essa noção de andar sempre na presença de Deus. Depois, no versículo 4 e 5, né, nós vamos ver que Deus ele muda o nome de Abrão para Abraão, né? E é interessante isso, irmãos, porque a gente tem que se lembrar que quando Deus muda o nome de Abraão, né, ele muda de Abrão para Abrão, é como se toda vez que Abraão fosse falar o nome dele, ele ia ter que lembrar que mudou, né? Vamos supor que o seu nome é João e o Senhor muda o nome de João para outro nome. Toda vez que forem perguntar o seu nome, né? Toda vez que forem perguntar o seu nome, você não vai poder falar João, porque João era o seu antigo nome. Você vai ter que falar o nome novo, né? Sei lá, mudou de João para Joaquim, né? Toda vez que você for pronunciar, você vai ter que lembrar. Ah, não. Como que é seu nome? É João. Não, Joaquim. Você vai ter que lembrar. Assim Abraão teve que fazer também. Ou seja, irmãos, quando nós nos convertemos ao Senhor, quando o Senhor nos chama, quando o Senhor faz nós nascermos novamente, todos os dias que perguntam sobre a nossa identidade, nós temos que nos lembrar que mudou. Nós não somos mais aquela pessoa que estava no mundo. Nós não somos mais aquela pessoa que não servia a Deus. Nós somos uma nova pessoa, né? Assim, vamos supor, da mesma forma que Abraão, quando fosse escrever, ele também tinha que escrever diferente, né? Da mesma forma nós. Toda vez que formos lembrar de firmar um compromisso, né? De colocar uma assinatura em algo, de fazer um negócio, e tudo que permeia a nossa identidade, temos que lembrar que somos servos de Deus. Temos que lembrar. Então, irmão, irmã que está aqui assistindo, vai tomar uma decisão, vai assinar algo, vai fazer alguma coisa, lembra que você é servo de Deus. Lembra. Não queira fazer alguma coisa como você era, igual quando você era do mundo. Resolver uma situação igual quando você era do mundo, igual quando era outro nome seu. Não queira, não faça, né? E isso o Senhor nos ensina aqui. O Senhor mudou o nosso nome, né? Espiritualmente falando. Hoje somos filhos, somos servos e servas de Deus, somos amigos de Deus. O Senhor nos deu essas nomenclaturas para que nós fôssemos íntimos dele. Então nós temos que lembrar, a todo momento temos que lembrar disso. O versículo 13 também, irmãos, né, levando em conta lá sobre a circuncisão, né? É interessante que o versículo 13, ele vai falar lá sobre a circuncisão, né? E a circuncisão, como a gente já explicou aí, né, já ficou mais do que claro, ela é uma cirurgia aí, digamos assim, né, que dá dor, né? Que toda vez né, qualquer procedimento cirúrgico que vai fazer uma cisão na carne, né, um corte, todo procedimento que corta a carne dá dor, né? Todo dá dor. Irmãos, e é interessante que Deus, é muito interessante isso, irmãos. Qualquer dia a gente vai fazer um estudo aqui
da carne e do sangue, né? Essa relação aí entre o corte da carne, como que era feito o sacrifício e tudo mais, né? Tudo isso era didático, né? Tudo isso era um ensino que Deus fazia para o povo lá do passado. E a circuncisão, ela produzia dor, né? E quando produz dor, é uma coisa que, por exemplo, todo mundo que já sentiu uma dor grande na vida vai lembrar. As irmãs que já tiveram filhos, né, vão se lembrar da dor do parto, né? Talvez alguém que teve alguma dor aí, uma dor na vesícula, alguma coisa, vai se lembrar também aquele momento de grande dor, vai se lembrar. E Deus, ele fez a circuncisão dessa forma porque, além de ser uma forma que produzia, né, essa lembrança perpétua, a pessoa teria que todas as vezes lembrar disso e lembrar que dela foi tirado algo, né? E nós também, irmãos. Nós, a partir do momento que nós decidimos servir ao Senhor, nós temos que nos lembrar que foi tirado algo de nós. Tirado algo que nós não vamos tentar colar novamente, né? Não podemos tentar colar novamente, irmãos. Assim é a nossa vida lá no mundo. A vida no mundo lá não nos pertence mais. O jeito do mundo ser, o molde do mundo ser, os palavreados do mundo, o jeito que o mundo se diverte, o jeito que o mundo acha que é entretenimento, não cola mais, irmãos. Não cola. Aquela pele que era cortada lá da circuncisão, ela depois tinha que apodrecer e jogar fora, descartar. A mesma coisa as coisas mundanas, irmão. As coisas mundanas, elas só servem para o lixo. Elas não servem mais para nós. Não tem como você colar mais. Então, irmãos, não tente remendar algo que não dá mais. Não tente remendar algo que é uma vida passada. E, infelizmente, muitos no nosso meio tentam pegar e remendar novamente aquela pele descartada, a pele mundana. E tenta lá. E não vai ficar, além de ficar feio, ainda vai ficar uma cicatriz, vai ficar uma marca. E o mesmo dia que você tiver que cortar de novo e voltar para o Senhor, vai ficar marcas e consequências ruins. Então, não sei o porquê, né? O Senhor está dando dessa forma, mas quem está aqui, pega esse conselho. Pega esse conselho e não tente remendar as coisas do mundo. Um crente remendado com as coisas do mundo, um crente que tenta colar as coisas do mundo nele, não é um crente que o Senhor quer. É um crente que aonde vai passar, vai deixar marca ruim. Vai deixar marcas, e aí muitas vezes a gente entra, por exemplo, você entra num trabalho, entra num local, e aí a pessoa fala assim, você é daquela igreja lá, mas fulano entrou aqui, fez isso e aquilo. Então, irmãos, todos nós temos que corta tudo que é do mundo, corta tudo que é da carne, corta tudo que não é da vida espiritual com Cristo. Tá bom, irmãos? E a outra coisa também, né, para finalizar, quando Abraão riu, né? Abraão, é interessante assim, Abraão riu, mas ele não fez um modo de zombaria, né, irmãos? É isso que a gente tem que pontuar, né? Ele riu talvez na sua incapacidade de crer, né? Sabe aquela incapacidade? Quando alguém fala algo, você fala, não vai acontecer isso. Por quê? Porque você sabe da sua situação atual, né? E você tem aquela capacidade, aquela limitação para poder acreditar em algo, né? Então, às vezes, irmãos, a gente não tem certa capacidade, uma capacitação para que Deus dê algo para nós naquele momento, né? Então, a gente tem que entender também os momentos que Deus vai fazer, né? E Deus, embora a gente não creia 100% muitas vezes, porque é o fato, né, irmãos?
diversas vezes a gente não crê 100% no que Deus fala para nós, o que Deus faz uma promessa. A gente não crê 100% tem hora. Lógico, tem pessoas e tem ocasiões que a gente crê de fato piamente, mas existem ocasiões que a gente fica meio assim, né? E nem por isso a gente vai ser jogado fora como servo de Deus. E isso é misericórdia do Senhor na nossa vida, né? Mas é que às vezes a gente não tem a estrutura para receber aquilo, né? Então, se alguém pede para o Senhor um dom, pede para o Senhor alguma coisa, tem que saber entender também. A gente tem que ter esse tato, né, irmãos? Para entender a situação da nossa vida. E entender até onde vai, entender a forma que o Senhor quer fazer. Às vezes o Senhor quer que a gente aprenda um pouco mais, né? Então, irmãos, às vezes não é que o Senhor está demorando. É que o Senhor quer que você aprenda um pouquinho mais, tá bom? Um pouquinho mais. Não desanima, não abandona o Senhor, não larga o Senhor por nada. Só aprenda com o Senhor. Aproveita as oportunidades para aprender, para você crescer no entendimento. Tá bom, irmãos? Então nós finalizamos aqui, né? A gente vai fazer uma oração agora para agradecer ao Senhor, né, por esse encontro bíblico e pedir que o Senhor nos abençoe a cada dia mais. Então, irmãos, debaixo do sangue do concerto eterno, dobramos nossos joelhos em oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a irmã que Deus dá oração, levante a mãozinha do aplicativo para nós, irmãos. Glória a Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Somos gratos, Senhor, louvado seja Deus, aleluia, Rei da glória, maravilhoso Glória a Deus, Deus, santo é teu nome. aleluia, Jesus, Aleluia, Senhor Jesus. Santo é o Santo é Senhor. teu nome. Glória Glória a a Senhor. Jesus. Deus que tudo pode, Amado glória Senhor. ao nome do Senhor, aleluia, Glória, glória a Deus, aleluia. glória, 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 Glória a Santo Deus, Criador. santo, santo, santo. alaia, lamaia, Aleluia, glória a Deus, glória, Senhor. Glória a Deus Deus. amado, louvado Santo seja Deus. Deus, glória ao Glória a Senhor, Deus, aleluia. Glória a Jesus. amigo Glória a Deus, verdadeiro, santo é Amado teu nome, Deus. Senhor. Glória a Rei, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus. Rei eterno, Glória a glória ao Glória a Senhor, Deus, santo é teu nome. Glória a Jesus. Aleluia. louvado Glória a seja Deus, Deus, santo, glória a santo, Deus na Senhor. altura, Glória a Deus. Altíssimo Deus, bom Pai que estás no céu, em nome de Jesus, o teu Filho, debaixo do sangue do conceito eterno, nossos joelhos se voltam, Senhor, ao pó da terra, se dobrando, Senhor, se curvando, Senhor, nossos corações, para te agradecer, Senhor, por essa boa e maravilhosa oportunidade que tu, Senhor, proporcionou a nós. Louvado seja o teu santo nome. Grato a ti somos por tudo, Senhor, pela vida, pela condição, Senhor, por estarmos aqui diante da tua presença, eterno Deus, maiormente, Senhor, por tudo aquilo que tu passaste a nós, Senhor, tudo aquilo que tu deste graça de nós, Senhor, aleluia, bendito é o teu nome, aprender na noite desse dia, eterno Deus, pelo teu servo na presidência, te rendemos graça, aos teus filhos, Senhor, na parte técnica, tua serva na parte, aleluia, tua serva, Senhor, na parte musical, os teus servos e servas, Senhor, que trouxe até aqui, Senhor, para que eu aprendesse de ti, que é manso e humilde de coração, Senhor. Somos gratos, Senhor, pelo conjunto gerado, Senhor, aleluia, bendito é o teu nome, de tudo que aprendemos, Senhor. Eterno Deus, grava isso dentro dos nossos corações, das nossas mentes, e maiormente, Senhor, nos dá graça, Senhor, de aplicar no dia a dia, Senhor, bendito é o teu nome da nossa vida,
eterno Deus, no dia de na noite, nessa madrugada, Senhor, no dia da manhã. Aleluia, bendito é o teu nome em tudo que nós formos fazer, Senhor, ao comprar, vender, andar, caminhar, Senhor, trabalhar, estudar, Senhor, como pai de família, bendito é o teu nome como pai, como filho, Senhor, como esposo, aleluia, como esposa, Senhor, bendito é o teu nome, eterno Deus, aleluia, tanto na nossa vida como, aleluia, inserido na sociedade, Senhor, quanto também, Senhor, aleluia, inserido na comunidade cristã, Senhor, maiormente, aleluia, bendito em comunhão contigo, Senhor, aleluia, bendito é o teu nome, assim, Senhor, em comum, Senhor, aleluia, acordo, em comunhão contigo, bendito é o teu nome, e aplicarmos, Senhor, tudo aquilo que aprendemos até aqui, eterno Deus, aleluia, estamos ansiosos para a próxima oportunidade que tu nos darás, Senhor, na próxima, aleluia, bendito é o teu nome, na próxima semana, será na sexta-feira, Senhor, nos dê vida, saúde, se for assim da sua vontade, Senhor, se tu nos dá graça, Senhor, aleluia, de alcançarmos, aleluia, feliz nós ficaremos, Senhor, prepara os teus servos, tuas servas, Senhor, bendito é o teu nome, conforme teu servo assim vai propor, Senhor, bendito é o teu nome, de nós irmos para o próximo capítulo de Gênesis, Senhor, nos dando sempre a luz, a boa comunhão, Senhor, aleluia, dando entendimento, sabedoria a teus servos, Senhor, bendito é o teu nome, assim nos ajunta para melhor, Senhor, somos-lhe grato por tudo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, qual é bendito e eterno. Amém. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Rei Santo da Senhor, glória, louvado seja o teu nome. glorioso Deus eterno, aleluia. Glória a Aleluia, Deus, Jesus. aleluia, Glória a Senhor. Deus, santo é o Senhor. Glória a Aleluia, Deus, Deus. santo é teu nome. O nome de Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus, bendito é o Senhor. Irmãos, Deus abençoe a todos que estiveram presentes, que estiveram até agora aqui, né? Bendito é o Senhor. E muito o Senhor nos ensinou hoje, e nós cremos que na semana que vem o Senhor, né, muito vai nos ensinar também, né? Porque onde o Senhor ajunta um povo, tem que ser ajuntamento para melhor, como Paulo falou, né? O apóstolo Paulo fala isso, né? Temos que nos ajuntar para melhor. Então estamos felizes e contentes que aprendemos mais um pouquinho sobre a grandiosidade do nosso Deus. E semana que vem, irmãos, aí os irmãos que puderem, leiam o capítulo 18 de Gênesis, né? Semana que vem a gente vai entrar naquele assunto lá, né? Que o Senhor aparece para Abraão, né? E aí aparece lá os anjos também. Então vai ser muito instrutivo semana que vem, né? A gente vai entrar lá em 8 de João, do Evangelho de João também, né? Semana que vem, quem puder. Aí vai ser na sexta-feira, tá, irmãos? Então semana que vem, sexta-feira, 8 horas, já marca aí a sua agenda, né? E quem puder também, convida outras pessoas, né? Convida outros irmãos, outra irmandade. E não é pelo número, né, irmãos? Não é nem pelo número, mas é por a gente compartilhar aquilo que a gente está aprendendo, né? Quando algo é bom pra gente, quando aquilo conforta nosso coração, quando aquilo enche o nosso coração de alegria, é importante a gente transmitir para outros, né? É importante a gente convidar, né, que as pessoas elas estejam também junto conosco aqui. E nós cremos também, né, irmãos, que muitas pessoas às vezes não têm nenhuma oportunidade, né? A gente tem que entender a limitação de cada um, né? A gente tem que saber se posicionar também, né? A gente tem que saber a limitação de cada um. E se Deus deu oportunidade para nós estarmos aqui aprendendo, né? A gente chama outras pessoas que possam também estar aqui junto conosco. E às vezes a Bíblia, ela vira um tabu para as pessoas, né? As pessoas falam, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Mas veja, irmãos, nós lendo aqui, nós estamos lendo na nossa versão mesmo, e quanta coisa a gente está aprendendo, né, irmãos? E às vezes até numa explicação, uma explicaçãozinha,
você vai ler de novo o capítulo, parece que aquilo clareou a mente, né? Então, aqueles que puderem, né, convidar outras pessoas, os irmãos, né, a Irmandade em geral, até as outras pessoas de outra denominação, né? Imagine, não temos preconceito nenhum, né? Mas vamos ensinar as pessoas sobre o nosso Deus, que é aquele todo-poderoso, mesmo que falou com Abrão, né? Irmãos, Deus abençoe a todos, que o Senhor recompense a cada um. Então, sexta-feira, 8 horas da noite, estaremos aqui. Leiam o capítulo